Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para nós iniciarmos aqui mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, da lição dos jovens. Hoje estaremos estudando uma lição muito importante, uma lição muito bacana, tá? A lição de número 8, tá? Que tem como tema Davi, um encontro, um livramento. Na verdade, são dois assuntos dentro da história de Davi. O texto bíblico que nós vamos estar estudando, só para lembrar, aqui é a nossa lição, tá? Para as pessoas que não conhecem o nosso trabalho, tá bom? A Assembleia de Deus, ela tem os departamentos de classe, né? E os jovens estão estudando esse trimestre esse assunto em torno da vida de Davi, tá bom? Nós vamos estar estudando aqui essa lição, acho que vai aqui uma canetinha, tá? E aí hoje nós vamos desculpa aí, gente, pela tosse, tá? A gente tá meio se recuperando aí de uma pequena virose, né? Mas tá passando, né? Então, como eu estava falando, a lição, ela tem o seu texto bíblico e o de hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3 ao versículo 11, tá? E antes de mais nada, como sempre eu peço, você que nos assiste pela primeira vez, se chegar até você esse vídeo, que você possa estar compartilhando, também se inscrevendo em nosso canal e também curtindo aí, e assim como também comentando se gostou, se não gostou, se tem alguma coisa que foi falada, porque, detalhe, a gente que se expõe na internet para pregar, ensinar ou falar qualquer conteúdo, nós estamos também sujeitos a erro. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é o dono do saber, não. A gente tenta passar da melhor maneira possível, mas sabemos que a gente pode errar, porque vivemos em um mundo de uma cosmovisão diferente, e é natural, até mesmo dentro das nossas próprias cosmovisões, ou seja, dentro do nosso próprio, nossa própria forma de ver as coisas, há conflitos de ideias. Então, é normal se alguém chegar lá e comentar, não, professor Silvio, isso que o senhor falou bem aí não é assim não. Eu vou parar, vou ler e vou pesquisar, procurar aprender. Se tiver correto, a gente vai dar, né, um positivo. Se tiver errado, a gente também vai fazer o nosso comentário também. Ok? Dito isso, sem mais delongas, 1 Samuel capítulo 25, do versículo 3 ao versículo 11, diz assim: e era o nome deste homem Nabal. Eu acho que muita gente já ouviu falar de Nabal, né? A gente vai ver daqui a pouco o quanto este homem ele era realmente um tolo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Um contraste. Nabal e Abigail, como diz o ditado popular, água e óleo, não se mistura. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Tá? E ouviu Davi no deserto que Nabal tosquiava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, indo a Nabal perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis: aquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois tenho ouvido que tens tosqueadores, ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, o jovem Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. As palavras dele, né? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores
e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Vamos lá. Um rápido comentário sobre esse texto. Primeiro, versículo 3, nós temos logo de cara, a parte A aqui, o assunto sobre este homem, Nabal. O texto é interessante, como eu sempre tenho salientado aqui para os professores da IBD, a gente fazer a leitura de um todo. O capítulo 25 de 1 Samuel, é importante fazer a leitura para que a gente possa ter um entendimento melhor desse assunto. Mas vamos por parte. Primeiro, nós temos aqui a expressão Nabal, tá? Que, pelo incrível que pareça, no hebraico mesmo, a palavra Nabal significa tolo. Já de cara o nome dele, como diz o Flávio José, estava fazendo uma pesquisa dessa história dentro da história dos judeus, no livro Flávio José, é até conveniente o significado do nome com o próprio nome dele. Tá? Algumas pessoas até acreditam que determinados nomes de pessoas atraem coisas negativas ou positivas. A gente sabe que isso é muito relativo, mas no Antigo Testamento era muito comum os nomes eles estarem atrelados a características, digamos assim, características da personalidade de uma determinada pessoa. E o nome Nabal, ele, como diz o ditado, ele caiu bem por causa da forma como ele era. Tudo indica pelo texto que era um homem tolo, era um homem muito ignorante, era um homem muito bruto, que não gostava de ouvir, não gostava de diálogo. Então, realmente tinha tudo a ver. Mas o que chama a atenção é que ele faz parte, o versículo 3 vai dizer que ele faz parte da casa de Caleb. Quem vai lembrar da história lá de Josué, Caleb é um dos espias que vai até a terra ali de Jericó e chega trazendo boas notícias, ou seja, enquanto ele era ou seja, em outras palavras, não foi por falta, digamos assim, de ensinamento, não foi por falta, talvez, de boas histórias de fé, não foi por falta de uma boa educação religiosa que Nabal se tornou o que ele acabou se tornando, tá? Isso só prova aquilo que a Bíblia sempre tem mostrado. Para você que é jovem, que está me ouvindo, nem sempre, porque meu pai é crente, porque a minha mãe é crente, ou a minha avó é crente, ou sei quem é crente, não quer dizer também que eu vou pegar ali a crença deles e vou colocar dentro de mim. É preciso que cada um tenha a sua própria experiência de fé. Isso aqui é muito importante, tá, professor? Frisar isso aqui, porque, veja, Nabal, tudo indica que ele era um homem realmente perverso. Mas a história de Caleb, um antepassado dele, mostra que era um homem de fé. Tão certo que essa fé dele foi honrada. Como vocês bem sabem, quem conhece a história, sabe que ele foi um dos que foi honrado pela posse da terra prometida, porque ele foi um dos poucos que foi até lá e deu um relatório positivo, enquanto os outros vieram assustados, com medo, trazendo relatórios da terra lá, que era muito difícil. Caleb chegou prontamente, 2 e falou muito bem ali que realmente dava para fazer. Ou seja, era um crente. Mas a história de Caleb parece que não inspirou muito Nabal. E aí levanta-se uma grande discussão, né, hoje, até dentro das teorias sociais. Por que que tem pessoas que nascem dentro de uma casa de rico, digamos assim, e aí não se torna uma boa pessoa? Porque uma pessoa que nasce dentro de uma casa de pobre, digamos assim, e se torna uma boa pessoa. Mas não quer dizer que todo pobre vai ser uma boa pessoa ou que todo rico vai ser uma má pessoa e vice-versa. Nem todo rico, tá? Ele de fato, que nasceu em berço de ouro, como a gente fala, ele vai trilhar um bom caminho. E assim também como nem todo pobre também, porque nasceu em um berço mais humilde, vai trilhar também um caminho ruim. Porque as teorias sociais se discutem, né? Muita coisa, aí eu não vou entrar em detalhe, mas isso só mostra que a questão é muito também pessoal, é muito de livre-arbítrio, de escolhas. Mas no caso aqui, nossa, aqui como nossa aula, ela é uma aula bíblica, eu acredito que tem muito a ver também com a nossa experiência que nós temos com Deus. Tudo depende muito disso aí, tá bom? Esse é um ponto que eu quero destacar aqui desse texto. O outro ponto também é que o versículo 7 fala assim: Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco,
Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Então Davi estava ali com seus 600 homens, tá? E estava ali fugindo de Davi não, perdão, fugindo de Saul, e ali encontrou esses pastores de Nabal, fazendo seu serviço no campo. Só que é interessante observar que esses homens estavam cansados, esses homens estavam fugindo de uma perseguição. Esses homens deveriam estar com toda certeza com sede e com fome. Mas aqui não fala assim de forma muito explícita, digamos assim. Mas voltando a citar Flávio Josefo, ele fala que Davi determinou que eles não tocassem nada de Nabal. Por quê? Porque ele dizia que se eles fizessem isso, pegassem alguma coisa, eles estariam quebrando o mandamento do Senhor. Então, aqui não fala sobre essa questão do mandamento do Senhor, mas é bom só para quem está me assistindo aí pela primeira vez, Flávio Josefo, em seu livro História dos Judeus, ele é um historiador respeitado, não só, que fique bem claro, não só no mundo cristão, digamos assim, tá? Mas também no mundo secular, historiadores também sempre estão aí a citar Flávio Josefo. É uma fonte de pesquisa que nós usamos bastante em situações quando a gente quer expor um texto e ver a visão dele também, como é que ele contou aquele texto. E ele fala isso lá no livro, que Davi determinou que ninguém tocasse em nada, porque se ele fizesse isso, eles estariam quebrando o mandamento do Senhor. Então você vê que eles não chegaram lá como alguns movimentos, né? Entrando na terra dos outros, que não cabe aqui falar, mas destruindo, quebrando tudo, roubando. Não, ele chegou lá e respeitou a propriedade privada. Isso aqui eu sei que não tem nada a ver, mas se a gente for analisar bem, é um exemplo de que a gente deve respeitar. Como é que eu vou entrar, por exemplo, no quintal do outro, porque lá tem uma manga, porque lá tem um abacate, lá tem uma... Eu vou chegar, não, você tem muitas mangas, você não precisa comer todas essas mangas. Você tem muitas goiabas, você não precisa comer todas essas goiabas. Me dá umas aqui. Não. Ele respeitou. Por que ele respeitou? Aí eu volto a falar aquilo que eu falei agora há pouco. Experiência. Davi, todo mundo conhece a história. Davi era crente. Logo, por ser um crente, então ele respeitou, entendeu? A propriedade do outro. Ele poderia chegar lá, pegar ovelhas, pegar água, pegar, enfim, tudo que ele precisava para ele e para os seus homens e acabou. Quem quer dizer, né? Davi, é bom que se diga de passagem, ele já era conhecido devido ao grande acontecimento que no passado ocorreu, que foi a morte de Golias. Mas mesmo assim, devido à sua crença, devido à sua espiritualidade, ele se manteve ali, né, na dele, tá? Aí outra coisa também, só que aí, só para passar lá para os tópicos da lição, porque senão vai ficar muito comprido o vídeo, tá? Aí ele enviou um jovem para conversar com Nabal, de boa, e aí vem a resposta, a grande resposta sábia, sábia entre aspas, de Nabal. Ele fala assim: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. E aí, meus queridos, o que acontece aqui? Nabal, ouvindo toda essa história, porque os servos de Davi foram conversar com os servos de Nabal, e aí os de Nabal vieram conversar com ele e dá essa resposta. E aí eu traduzindo, usando novamente aqui as palavras do meu querido amigo Flávio Josefo, ele vai dizer que ele ofendeu duramente Davi, né? Porque, tipo assim, para ele, Davi era um fugitivo. Tipo assim, que moral que tem Davi? Davi é só mais um que fica fugindo de seus senhores e vem aqui agora querer pousar de herói para mim. Então, aqui não fala isso, tá? Mas aí ele quer mostrar que Davi estava se achando, como diz a gente costuma falar, num linguajar que eu uso bastante, um ditado popular, ele estava se achando a última bolacha do pacote. Então, ele pode chegar aqui, não, eu não vou dar nada para ele. De fato, eu até escrevi aqui na minha lição, eu estava pensando sobre isso, sobre essa história interessante, porque Nabal, ele não tinha obrigação nenhuma, realmente, de nada para Davi. A propriedade era dele. Mas a questão toda que a gente vai aprender aqui, por isso que o tema é um encontro e um livramento, tá? Esse encontro aqui não foi o encontro de Davi com Nabal, porque ele não aconteceu, tá? Mas é o encontro dele com Abigail, que se diga de passagem.
Mas o que a gente vai aprender aqui é a forma como Nabal ele tratou a situação. Às vezes a gente perde as coisas por causa de uma palavra tola, uma palavra dessa aqui realmente a gente vai já ver o que significa a palavra tolo. Ok? Dito isso, a lição está dividida em 3 tópicos, como eu falei, 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre palavras tolas, consequências indesejadas. O dicionário Wycliffe, né? O dicionário bíblico aqui, eu estava a pesquisar essa palavra tolo e ela tem muitos significados. Mas o que me chamou a atenção, apesar da palavra tolo significar também em nosso linguajar louco, ou é doido, Silvio, mas não é no sentido psicológico. Essa palavra no mundo bíblico, dependendo do contexto também, por isso que a gente sempre está batendo nessa tecla, professor. É importante quando você for pesquisar uma palavra dentro da Bíblia, o significado dela, é muito importante que você tenha uma ideia do contexto, tá? Às vezes a palavra no Antigo Testamento ela tem uma ideia, às vezes no Novo Testamento ela tem outra ideia. Por exemplo, às vezes a palavra nos escritos de Paulo ela tem uma ideia, às vezes as palavras nos escritos de Pedro vão ter outra ideia. Tá? Isso é o que a gente chama de teologia bíblica, isso faz parte da teologia bíblica. Mas não é a nossa aula, é só para mostrar como é importante pegarmos o significado de uma determinada palavra, beleza? E aí nós procuramos o velho e famoso contexto em que ela está inserida. Sempre eu digo isso para os meus alunos, para onde eu passo eu digo isso. O que vai determinar de fato o significado real da palavra é o seu contexto. E aqui eu não vou ler tudo porque é uma aula, tá? Se ensinar aqui as palavras, são artigos muito longos, não vou ler tudo, mas pelo menos na parte do Antigo Testamento eu quero ressaltar algumas coisas. Ele fala aqui, por exemplo, que essa palavra traduz várias expressões no hebraico. Ó, por exemplo, a palavra Nabal, olha que coisa interessante. Louco no hebraico, que é a palavra tolo. A palavra louco no hebraico, uma das palavras hebraicas para louco é Nabal, viu? Nabal. Aí ele até fala aqui, também é o nome de um indivíduo que personificou a loucura. Interessante isso aqui, né? Ele era o que era não por idiotice, mas porque, olha, ó, porque ele era insensível às reivindicações religiosas e éticas. No mesmo a sua própria mulher o podia, nem mesmo a sua própria mulher podia o recorrer. Nabal é um dos nomes hebraicos para expressar a palavra louco em nossa língua. Outro termo é a palavra evil. É encontrado em sua maior parte em provérbio e é descrito como uma pessoa que despreza o conselho e a instrução, né? Outra palavra, kessil, outro termo hebraico para loucura, é usado muito frequentemente, tá? Tanto em provérbio como em Eclesiastes, tá? Este louco é caracterizado detalhadamente em provérbio 26, do 1 ao 12. Eclesiastes 7, 4, 9. Kessil é alguém obstinado que não ouve bons conselhos, que odeia o conhecimento e não tem a capacidade de obter a sabedoria. Então, talvez aí esteja o motivo porque a Bíblia, Jesus condenou, lembra? Ele condenou chamar o seu irmão de tolo ou de louco, porque os significados são realmente muito profundos. Então, Nabal, como vocês podem ver, é uma pessoa realmente difícil, né? E pelos próprios significados das palavras aqui, dos termos em hebraico, a gente percebe que eles tinham uma coisa que ele não tinha na comunicação. Então a lição aqui, ela vai falar sobre isso mais na frente, tá bom? Mas o que me chama a atenção em um dos significados dessa palavra é que é uma pessoa que não tem a capa. Olha como é que é o negócio, é sério. Uma pessoa louca, tola, é uma pessoa que não tem a capacidade de aprender o conhecimento, de buscar a sabedoria. Então, realmente é um negócio muito sério, tá? Então, a lição começa, são os 3 subtópicos. O primeiro tópico fala, né, que Nabal era um homem tolo. Eu já falei sobre isso, né? O texto aqui vai falar que ele era um homem muito rico. Diz aqui que ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, tá? E, ou seja, era um homem realmente poderoso, um homem rico, muito rico, muito rico. Mas só mostra que, apesar de toda essa riqueza,
era uma pessoa que não tinha humildade, era uma pessoa extremamente materialista. Eu não sei os motivos que levaram ele a ser assim, mas como eu falei, ele fazia parte de uma história bonita, que é a história de Caleb, mas isso não foi o suficiente para trazer a memória dele, digamos assim, isso não foi o suficiente para trazer para a vida dele algum exemplo de piedade. Tá, gente? O que a gente aprende aqui? Não adianta ter as coisas e ser um Nabal da vida. Não adianta ter as coisas. Tem muita gente que tem as coisas, mas é um Nabal, é arrogante. Tem quantas pessoas por aí gostam de estar pisoteando, desdenhando o outro. Mas não é só quem tem as coisas não, tá? A gente sabe que tem pessoas que às vezes não têm as coisas também, tem muita necessidade, mas é o Nabal da vida. Tem gente que é complicado, muito complicado, entendeu? Aí o segundo subtópico da lição fala sobre palavras insensatas. E aí ele fala uma coisa, um tema importante aqui, que é sobre comunicação. Né? Comunicação, tá? O grande problema todinho aqui, como a lição fala aqui, que as palavras de Nabal foram insensatas e provocaram a ira de Davi e seus homens. Em contraposição, as palavras de Abigail foram sábias, prudentes e essenciais para trazer novamente a paz à sua casa. Até o livro de Provérbios, se não me falha a memória, é Provérbio que diz que a palavra branda, ou seja, aquela palavra calma, né? Uma palavra mais sábia, ela faz o quê? Desvia, ela tira o furor, tá? Porque o que acontece é que, veja bem, no calor da situação, Nabal, ele traçou o destino dele, digamos assim. Porque aqueles homens eram guerreiros. É bom lembrar que esses homens que andavam com Davi eram homens que não eram muito boa peça não, tá? Tinha eles ali, vocês devem lembrar lá atrás a história, é um agrupamento, a gente costuma até falar uma espécie de grupo violento, era um grupo violento, pessoas realmente que, como a gente costuma usar o linguajar, estavam à margem da sociedade, digamos assim. E foram esses homens que se juntaram a Davi. Aí pensa, um homem como Nabal vai e fala um negócio desse, aí ia dar, né, problema. Mas em contrapartida, por outro lado, nós temos Abigail, que já é diferente, é uma pessoa que já tem uma palavra mais sábia. A gente, quando ela ficou sabendo, a gente vai ver, né? Quando a gente ficou sabendo, a gente vai ver o segundo tópico, eu não quero entrar em detalhe na vida dela aqui agora, ela vai tomar uma posição diferente. Mas o que importa dizer aqui é o seguinte, que a comunicação é tudo. Muita coisa se resolve na base da conversa, tá? Da comunicação. Tá? Saber como falar, saber como expressar as palavras é importante. Hoje um grande problema que a gente vê na juventude usando aqui, abrindo aqui um parêntese sobre comunicação, porque a gente tem que falar sobre isso, é a péssima forma de expressão que os jovens usam às vezes para falar. Tem jovem que, até na igreja a gente vê isso, cheio de gíria, né? Cara, tu, né? É cheio de coisas, entendeu? De termos, tá? De caracteres, de palavras que não convém a um determinado momento. Tem que saber como falar. Por exemplo, você vai chegar para você vai chegar para um policial, uma autoridade policial, vai ali aborda, aí tu vai dizer, o que tu quer, cara? Tu acha que eu sou ladrão? O policial tá ali fazendo o trabalho dele, de boa, ele não tá nem pensando que é ladrão, coisa nenhuma. Claro, ele tem um perfil, ele faz uma análise psicológica, todo cidadão, eles são treinados para isso, diga-se de passagem. E aí a gente chega lá, o que é que tu quer, cara? O que é que tu vai falar? O que é que vai acontecer? Você vai levantar suspeita, você vai criar um problema ali. Ou seja, o que era para ser uma mera rotina, acaba se tornando um problema do tamanho do universo, tá bom? Então, toca nesse assunto que é importante, até porque o crente, diga de passagem, ele precisa aprender falar como crente. Quando eu digo falar como crente, é ter decência nas palavras. A comunicação também tem isso, saber como falar, saber usar os termos. Tá? Não estou dizendo que a gente não brinca, que a gente não usa uma palavra aqui, outra ali. Tudo bem, as palavras elas são dinâmicas, mas o problema é que tem pessoas que fazem dessa brincadeira um hábito de vida. E o errado está isso aí, o fazer isso como um hábito de vida. O terceiro subtópico, para fechar o primeiro, fala consequências indesejadas. Aquilo que o homem plantar, com certeza colherá.
Essa é uma verdade bíblica que precisa ser sempre considerada. Nabal plantou insensatez, certamente uma característica que fazia parte das mais diversas áreas da sua vida. A colheita, nesse caso, teria sido realmente calamitosa se não fosse a presença de uma mulher virtuosa, como nós vamos ver aqui no segundo tópico da lição. O segundo tópico vai falar sobre Abigail, tá, gente? Sobre uma mulher virtuosa. É interessante, o texto fala que ela era... o Flávio José, eu li sobre ela também, fala que ela era bonita. A Abigail era uma mulher bonita. Mas aqui a lição fala que ela era uma mulher sábia. Você sabe que a Bíblia louva muito a mulher sábia. O livro de Provérbios está cheio de exemplos. Lá o famoso capítulo 31 de Provérbios fala todas umas características, toda uma descrição de como é que é uma mulher sábia. Fala que ela era uma pessoa sensível, ou seja, logo ela era uma pessoa que tinha empatia, uma pessoa humanitária, uma pessoa humana, isso é importante. E corajosa, claro, corajosa, porque para os padrões da época, uma mulher tomar a frente de uma situação como foi aquela situação e ir de encontro a um guerreiro famoso e, digamos, com um monte de assassino, foi realmente uma atitude bastante corajosa, tá? Prudente, o que é a pessoa prudente? Ela pensa, ela para, porque todo sábio, na verdade, ele é prudente. Ele não dá um passo de qualquer maneira, ele não fala de qualquer maneira, tá bom? Então ela percebeu, rapaz, a gente tem que tomar alguma atitude, porque Davi é um homem forte, tá? E persuasiva, boa de lábia, ó. Boa de lábia, sabia conversar, sabia que persuasão tem a ver com o quê? Mudança de ideia. Persuadir alguém de você, olha, eu chego, eu quero vender essa chave, aí eu vou lá e tem aquela conversa toda, vou começar a te persuadir, aí começo aqui a te mostrar as características da chave, ou seja, eu trago informações, eu trago, como é que eu poderia, eu trago bases, informações que vão fazer você mudar de ideia, que no caso ela traz palavras, não, só que no sentido aqui que eu falo persuasão, não é no sentido de enganar, tá? Ela trouxe palavras realmente necessárias para mudar o espírito de Davi, que estava um espírito de vingança, um espírito de matar, tá? Então ela conseguiu persuadir Davi de fazer o contrário. Então são essas as qualidades. Enquanto o outro lá era tolo, bruto, não gostava de ouvir ninguém, Abigail não, ela já era uma pessoa mais sábia, uma pessoa sensível, uma pessoa persuasiva, tá? E corajosa. Então essa é a nossa Abigail. Então são características que todos nós temos que ter, principalmente, meus irmãos, principalmente você jovem, dentro dos dias que nós estamos vivendo. Uma sociedade acelerada, uma sociedade impaciente, uma sociedade onde a gente sabe que qualquer coisa as pessoas estão explodindo, o nível de estresse está lá em cima, né? Segundo subtópico fala enviada por Deus, tá? O texto fala que Davi, provocado pela atitude de Nabal, se lança em uma vingança desnecessária, pois representaria dois reveses. Tiraria o futuro rei de sua mão e traria a ele o sangue de um homem cuja culpa era a própria infelicidade. Entendeu? Então, veja como é que Deus, aqui eu até anotei na minha Bíblia um pequeno comentário. Muitas das vezes, Deus usa pessoas para nos alertar, digamos assim. Deus usa a pessoa para nos afastar de um caminho errado, de uma decisão errada. Davi, ele estava cego de ódio. Aqui também é bom que se diga, Davi também, isso aqui a Bíblia não concorda. Alguém vai dizer, bem feito para Nabal, Davi tinha que matar mesmo ele. Não, a Bíblia não concorda com isso. Tá? É bom que se diga isso de passagem. Tá bom? Então, quando Deus coloca Abigail no caminho de Davi, isso aqui ela foi uma espécie de vaso, uma espécie de instrumento na mão de Deus para levar essa palavra até Davi, para evitar ele causar um grande problema. Tá? Matar uma pessoa, por mais que ele tenha sido um distratante, como diz a história, mas ele ia cometer um pecado. E aí, para evitar esse pecado de assassinato, porque isso aqui ele ia cometer um pecado, para quem não entende, ele ia quebrar um dos mandamentos, os 10 mandamentos, não matarás. Porque, deixa eu abrir aqui só um parênteses sobre essa questão do não matarás. Tem gente pensando assim, se a Bíblia fala não matarás, que é um dos mandamentos, então por que às vezes o povo de Israel, esse mesmo povo, que defendia a lei,
eles matavam. Aí tem um detalhe: matar em guerra, matar para se defender é uma coisa. E isso não está incluso, tá? Não está incluso dentro dessa ideia dos mandamentos. Agora, matar por maldade, matar, tirar a vida do outro, entendeu? Assim, chegou lá e tirou porque ele me fez raiva, porque ele disse, ah, tu é feio. Ah, porque como nesse caso aqui tu não me deu comida, eu vou te matar. Isso aí Deus nunca aprovou. Por mais que Nabal fosse cruel, por mais que Nabal fosse um homem ruim, mas ele ia quebrar o mandamento. Então, por isso que essa parte aqui é interessante, porque ela foi enviada para justamente evitar esse problema, tá? Então, isso aqui é bem interessante. E para fechar, edificando a sua casa, né? Ele fala aqui que a Abigail nos deixa um exemplo admirável e um convite valioso: edificar a casa. Quando nos dedicamos a essa tarefa, devemos entender que essa é uma ação que precisa ser direcionada pela vontade divina. Tá? O Senhor é a rocha firme sobre a qual é edificada a família. Então, a pergunta, eu até perguntei aqui: em que está edificada a sua casa, professor? Em que está edificada a tua casa, jovem? Tua casa está edificada aonde? Sabe porque muitas vezes nós não vencemos nossas lutas, não vencemos nossas batalhas, não sabemos às vezes como nos comunicar, não sabemos como às vezes nos direcionar, é porque a nossa edificação está errada. Tem gente que a edificação dela está em fofoca, tem gente que a edificação dela está naquilo que o pessoal da internet fala. Aí porque eu vi um vídeo assim, o pregador famoso, ou o cantor famoso, ou um humorista, ou um filósofo, ou um professor falou, mas nossa edificação não deve estar em base nisso. Nossa edificação tem, a nossa casa, ela tem que estar edificada em Deus. É Deus que nos dá suporte, é Deus que nos ajuda. Se não for Ele, nada feito, né? Para fechar a lição, nós temos livramento no tempo presente, tá? E aí, o primeiro subtópico fala sobre fragilidade, né? O texto fala: a fragilidade de Nabal poderia ter ocasionado uma grande tragédia, né? E aí ele fala aqui ainda mais: quantas histórias são interrompidas? Por que elas são interrompidas? Por causa de negligência. Que essas negligências passam por falta de maturidade, diálogo, compreensão e ignorância. Então, é tudo que o Nabal tinha. Não tinha maturidade, bruto. Para ele, gente, se não ia, um carneiro que ele desse, 2, 3 carneiros que ele desse para os homens de Davi comer, isso não ia fazer falta para ele, tá? Mas aí a falta de maturidade, né? Tem gente que é assim, rapaz. Tem gente. Gente, maturidade não tem a ver com idade biológica, tá? Eu sempre gosto de dizer, é que nem questão de tempo de fé cristã. Tem gente que tem 30 anos de crente, mas continua uma pessoa imatura. Não cresce, não desenvolve, não sabe lidar com nada. Nada, nada. O tempo todo daquele jeitinho ali, tá? Não tem diálogo. Não, é desse jeito, pô. Já falei, tá falado. Tem gente que é novinho, já tem essa conversa feia. Já falei, tá falado. E não é assim. Tem hora que a vida nos mostra que a gente precisa recuar. Tem hora que a gente precisa fechar a boquinha. Você que é jovem, você que está namorando, por exemplo, pretende casar. Se você é uma pessoa que não tem diálogo, você não vai sustentar o teu casamento. Não vai. Porque o casamento, que diga de passagem, se duas pessoas, cada um botar os seus pontos de vista e não ter diálogo, vai ter uma guerra. Vai ser um inferno na casa o tempo todo. E o resultado vai ser o quê? A separação. Aquele amor tão lindo, tão romântico, tão dom, ele vai por água abaixo. Então é preciso ter diálogo, compreensão, tá? Compreender o outro lado. Gente, uma coisa, nenhum ser humano é do jeito que ele é por acaso. Cada pessoa tem uma história de vida. Às vezes é um grande problema nessa idade da juventude não se observar isso. Mas cada pessoa tem uma história. Às vezes na escola tem, fulano de tal, por que será que fulano de tal não se socializa? Por que fulano de tal na igreja ele não conversa com ninguém? Por que, que ele é isolado? Por que, que ela é isolada? A gente não sabe a história de vida daquela pessoa. A gente não sabe o que ela passa dentro de casa. A gente não sabe as necessidades físicas, as necessidades emocionais e às vezes até as necessidades espirituais. Porque tem muito crente dentro da igreja, às vezes, dando defeito porque ele tem necessidades espirituais que não foram preenchidas, que não foram trabalhadas ao longo da sua carreira cristã. Então, são coisas que a gente precisa analisar bem, porque nós somos seres humanos, nós somos frágeis. O segundo subtópico fala um modo de adversidade.
No caso em que estamos estudando, as adversidades faziam parte da vida de cada personagem. Isso aqui é interessante. Cada personagem aqui, a gente vai ver que tinha uma adversidade. Aí ele coloca Davi, por exemplo. Davi, ele era um homem que vinha das perseguições, dramas e sofrimento. Era, digamos, as adversidades de Davi. Estava sendo perseguido, tá? Tinha sido expulso, digamos, da terra dele. Então, era a dificuldade dele. Tá? O rei Saul, que era a maior autoridade de Israel, estava atrás dele. Tá? Abigail já ela lidava com o quê? Com um marido tolo, um marido ignorante, bruto, dentro da casa dela. Tá? Dentro da casa dela. Então, Davi não estava tendo uma vida fácil. Abigail também não estava tendo uma vida fácil. E o que chama a atenção é como. E o Nabal, o tolo, né? Isso aí é o tolo. Então, ele coloca aqui 3 personagens: Davi, Abigail e Nabal. Davi com seus problemas, Abigail com seus problemas e Nabal também com seus problemas. Mas aí, como a lição vai fechar, cada um lidou de uma forma diferente. Davi tentou matar Nabal. Abigail, mesmo em torno de toda essa loucura, ela conseguiu contornar o caldo. E Nabal, no final, acabou morrendo, porque não foi nem Davi, foi a própria, digamos assim, a própria vida se encarregou de coroar ele com as tolices dele. Então, meus irmãos, essa lição é uma lição interessante, tá? Mostrando que um bom diálogo, onde esse diálogo com uma pessoa sensata, como era o caso de Abigail, eu acredito que pode mudar a história de muita gente, tá bom? Então é isso aí, gente. Eu espero que você tenha gostado. Espero que essa aula possa abençoar muitas vidas e que você, professor, tenha aí um sucesso muito bom aí nessa aula de domingo, tá bom? Fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.